Oi, gente, eu sou a Júlia, eu sou psicóloga, fui au pair em 2009 e a proposta do vídeo de hoje é um pouquinho diferente da dos vídeos anteriores. Hoje eu vou contar para vocês 10 coisas que eu aprendi no meu ano de intercâmbio nos Estados Unidos. Bem, a primeira coisa que eu aprendi foi falar inglês. Eu fui para os Estados Unidos com um nível bem baixo de inglês. Eu achava que era um nível bom, um nível alto até. Mas, quando eu cheguei lá, eu vi que não era. Eu descobri que o meu nível de inglês não era bom quando teve uma palestra com um policial. Eu fui pela Cultural Care, quem é da Cultural Care provavelmente deve saber do que eu tô falando. Teve essa palestra e todo mundo achava a palestra engraçadíssima, acha, provavelmente. E eu não sei até hoje sobre o que é essa palestra, porque eu não entendi uma palavra. Porém, com 3 meses de intercâmbio, eu já conseguia me virar bem, eu já entendia bem o que todo mundo estava falando, eu já conseguia responder bem a host, as crianças, e já conseguia me virar bem. Aprender inglês foi bem legal e é algo que eu utilizo bastante até hoje. A segunda coisa que eu aprendi nos Estados Unidos foi a dirigir. Eu fui com carteira, né? Claro que é algo, uma exigência do programa, mas por alguma razão eu não dirigia aqui no Brasil, talvez um pouco de medo, né? Receio, falta de prática ou até mesmo necessidade, né? Não via necessidade em dirigir e optei por procurar por famílias que não exigiam direção e que não ofereciam carros nos Estados Unidos, mas uma das famílias que eu tive contato foi minha terceira família, né? Eu passei por 2 rematches. Na terceira família que eu fechei, eles exigiam que eu dirigisse as crianças. Foi bem tenso. Eu lembro que quando eu estava dirigindo, eu estava praticando com a atual au pair que eu ia substituir, e eu vomitei dirigindo, porque, enfim, não tinha prática nenhuma, eu estava bem receosa de dirigir, mas hoje eu dirijo para todos os lados e é algo que eu utilizo bastante. A terceira coisa que eu aprendi, ainda pegando um gancho no dirigir, é a ser gentil no trânsito. Quem dirige nos Estados Unidos sabe como que é, sabe como eles são respeitosos com tudo. Aqui no Brasil a gente vê assim que ninguém dá vez para ninguém, você dá seta e você tem que às vezes parar no meio de uma rua movimentada porque ninguém deixa você entrar. E eu aprendendo a dirigir lá, eu aprendi a ser muito mais calma. Então assim, tá dando seta, pode passar na frente, né? Vamos parar na faixa para o pedestre atravessar a rua. Então assim, gentileza no trânsito foi algo que eu aprendi e que eu não perdi e nem quero perder. A quarta coisa que eu aprendi nos Estados Unidos foi cuidar de crianças. Aí você pode me perguntar, Tá, mas como assim cuidar de criança? sim, eu já fui formada para os Estados Unidos, eu tinha técnica, eu tinha alguma coisa da prática, da questão dos estágios e tudo mais, eu tinha cuidado das criancinhas da escola dominical, da igreja, mas eu nunca tinha sido babá, eu nunca tinha ficado por tanto tempo assim com uma criança. Então ali eu aprendi a ser mais rígida com as crianças, eu aprendi a impor limite, né, mesmo, eu aprendi a tirar a fralda da criança, né, eu tirei a fralda da minha criança de 3 anos, eu aprendi a ouvir, a observar a criança com mais atenção, né, com mais tato, vamos assim dizer, e eu aprendi, né, colocar muita coisa do que eu tinha aprendido na psicologia, eu coloquei em prática ali durante o meu ano de au pair. Número 5, eu aprendi a respeitar as diferenças. Então, assim, o mundo é redondo, mas ele tem os seus lados. E não é porque eu aprendi que tomar banho todos os dias é o correto e é higiênico, que a pessoa que aprendeu que tomar banho dia sim, dia não, tá errada. Então, eu aprendi a conviver com essas diferenças, eu aprendi a não apontar a pessoa que vai no McDonald's de pijama, não ficar olhando torto para ela, porque ela tá de pijama. Não, ela tá de pijama, ela tem as razões dela e deixa que ela vá de pijama aonde ela quiser, não é problema meu, ela que lide com o pijama e com a pantufa dela, do jeito que ela quiser. Enfim, eu aprendi a respeitar as pessoas como elas são, com as diferenças culturais, com as diferenças de opiniões, a não tentar convencer ninguém de que eu tô certa e de que elas estão erradas e não tentar com que elas me convençam. E todo mundo convive bem dessa forma. Número 6, eu aprendi que a homesick não mata ninguém e sim nos ensina a dar valor nas pessoas queridas que a gente deixou no Brasil. Mas sobre a homesick eu não quero falar muita coisa não, porque como eu falei nos vídeos anteriores, eu quero fazer uma transmissão ao vivo, né, uma live especificamente sobre isso. Então,
Vamos passar para o próximo item. Número 7, eu aprendi a importância de falar não. Antes eu aceitava muita coisa calada, né? Então eu aprendi muito sobre assertividade, sobre posicionamento, e eu aprendi a falar não quando eu precisava falar não, a dar minha opinião, seja ela contra ou a favor ao grupo que eu tava ali, os meus hosts, as minhas kids. E é isso aí, eu aprendi a me posicionar. Número 8, gentileza. Por favor, obrigada, me desculpe, com licença, eu sinto muito. São palavrinhas que quem já morou lá nos Estados Unidos ou quem tá nos Estados Unidos escuta muito. E é algo que eu sinto falta de ouvir aqui e que eu aprendi muito lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu acredito que aqui no Brasil seja algo mais cultural mesmo, então eu respeito, mas é algo que eu aprendi e que me faz muito bem falar. Agradecer as pessoas quando elas fazem algo por mim, enfim, gentileza, ser gentil. Número 9, eu aprendi a tirar uma lição de tudo que acontece com a gente. A gente é muito mais forte do que a gente pensa que é. Quando a gente vai para os Estados Unidos ou quando a gente faz qualquer tipo de plano, a gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente, né? A gente planeja, cria expectativas positivas, claro, isso não é ruim, mas a gente nunca imagina que vai acontecer algo de ruim. E quando acontece, é interessante que a gente pare e reflita sobre o que aconteceu. Eu passei por 3 remets. Na minha primeira família, eu chorei copiosamente por horas a fio. Eu pensei em desistir e decidi tentar de novo. Fui para uma segunda família. 3 semanas depois eu entrei em rematch de novo. Fui para uma terceira família. Algum tempo depois eu entrei em rematch de novo. Faltavam 2 semanas para minha viagem de férias. Uma viagem que eu já tinha pago a viagem todinha, que eu estava super empolgada para fazer. E a host pediu rematch. Eu lembro que da segunda para a terceira família, eu estava na estação de trem com 4 malas, sozinha, e que eu pegava, assim, 2 malas, 4 malas grandes, diga-se de passagem. Eu pegava 2 malas, arrastava um pouquinho, pegava mais 2, arrastava outro pouquinho, e eu fui com as 4 malas, andei da porta do trem até a porta da estação para encontrar a host, e assim, com 4 malas grandes, mais uma mochila nas costas, e fui indo. Mas enfim, você é mais forte do que você pensa que é. Então, keep going, continue e não desista, porque no final, aliás, não desista não. Reflita se está acontecendo algo de errado e tenta aprender com as coisas que você vai conseguir tirar uma lição e vai aprender com isso. A número 10 é algo que resume todo o meu tempo de intercâmbio e talvez até todos os itens acima, que é a importância de sair da zona de conforto. Então, assim, eu aprendi a importância do novo. Conforto é bom? É quentinho, é gostoso, é nice and warm, mas o novo te abre os olhos, ele te expande horizontes, ele te faz ver o mundo com outros olhos. E foi isso que o au pair me proporcionou. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu tenho certeza que muita coisa do que eu aprendi, você também aprendeu, você também está aprendendo. Eu espero que esse vídeo sirva de reflexão para que você consiga pensar nas coisas que você está vivendo aí no teu tempo de intercâmbio. E se você está aprendendo alguma coisa de diferente, aprendeu alguma coisa de diferente no teu tempo de intercâmbio, coloca aqui nos comentários para a gente saber, tá certo? Um beijão e até mais. Tchau, tchau!